Olá, meu nome é Israel Rossachuk Rubio Lopes, sou licenciando em Letras, Português e Inglês pela Faculdade Educacional da Lapa, a Unifael. É com muita satisfação e também com senso de responsabilidade que apresento aqui o meu trabalho de conclusão de curso que tem por título Ensino de Inglês em Escolas Públicas e Privadas, Disparidades e Desafios na Formação dos Estudantes. Esse tema não surgiu por acaso. Ao longo da graduação, entre aulas, leituras, estágios e conversas com professores e colegas de diversas áreas de formação, fui percebendo como o ensino de inglês, que deveria ser uma ponte para novas oportunidades, na prática, muitas vezes reforça desigualdades sociais já existentes. Aqui no Brasil, o inglês deixou de ser apenas mais uma disciplina da grade escolar já faz um bom tempo. Ele se tornou um diferencial competitivo, se tornou uma chave de acesso ao mundo acadêmico, ao mercado de trabalho e à cultura global. Mas a pergunta que fica é, quem realmente tem acesso a essa chave? Quem está conseguindo, de fato, atravessar essa ponte? E quem está ficando para trás? Bom, foi com esse incômodo que nasceu a proposta desse trabalho, que foi de investigar os principais fatores que alimentam as desigualdades no ensino de inglês entre escolas públicas e privadas. E, infelizmente, essa diferença não está apenas no conteúdo aplicado em sala de aula. Ela está em tudo. Na etapa de formação de professores, no uso de tecnologias, na infraestrutura das escolas, nas condições de trabalho e também nas políticas públicas que não chegam até onde deveriam chegar. Essa pesquisa que desenvolvi foi de caráter qualitativo, com base em análises teóricas e documentais. Eu estudei obras fundamentais de pensadores como Paulo Freire, Maurício Tardif e Anísio Teixeira, além de documentos oficiais como a Base Nacional Comum Curricular e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Também pesquisei dados da pesquisa TIC Educação, que tem o papel de trazer um panorama essencial sobre o uso da tecnologia nas escolas brasileiras. A estrutura desse trabalho foi dividida em 3 eixos principais: o histórico do ensino de inglês no Brasil, o papel da tecnologia e da formação docente e os impactos da pandemia da Covid-19 no sistema educacional. Vamos começar pelo primeiro eixo, o histórico. O ensino de línguas no Brasil sempre foi influenciado por fatores políticos e econômicos. Durante o século XIX, o inglês passou a ser ensinado ao lado do francês, porque esses eram os idiomas dos países com os quais Portugal, que já dominava as terras brasileiras, tinham relações comerciais mais fortes. Mas no que isso acabou resultando? Em um modelo escolar muito centrado na leitura e tradução de textos, que é aquele famoso método de gramática-tradução, com pouquíssimo espaço para oralidade e comunicação real. E essa abordagem extremamente formal e muitas vezes distante da realidade dos alunos ainda é comum em várias escolas públicas, principalmente nas periferias. E com a aprovação da LDB de 1996 e a implementação da BNCC de 2018, o país deu passos importantes para modernizar o ensino de línguas, incentivando o desenvolvimento de competências comunicativas e o uso da tecnologia como ferramenta pedagógica. Mas aqui entra um ponto crucial. Essa modernização não aconteceu de forma igual para todos. E isso nos leva ao segundo eixo da pesquisa, que abordou o papel da tecnologia e da formação dos professores. As chamadas TDICs, Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação, transformaram radicalmente o modo de ensinar e aprender. Inclusive, a BNCC reconhece isso e afirma que os alunos devem aprender a usar essas ferramentas de forma criativa, ética e crítica. Mas como alcançar esses objetivos se grande parte das escolas públicas sequer tem internet de qualidade? Segundo dados da TIC Educação, antes mesmo da pandemia, apenas 14% das escolas públicas utilizavam plataformas digitais de aprendizagem contra 64% das privadas. E mais, na pesquisa, 58% dos alunos da rede pública afirmaram usar apenas o celular para estudar, e entre eles, 18% dependiam exclusivamente da internet do celular. Ou seja, o que era para ser um facilitador virou muitas das vezes mais uma barreira. E não para por aí. Nós sabemos que outro elemento essencial no desenvolvimento escolar é o professor. E a pesquisa apontou que menos de 1/3 dos docentes da rede pública teve formação adequada para usar a tecnologia de forma pedagógica. E a pergunta que fica é: como se pode esperar inovação, engajamento e transformação se há carência de formação continuada, não existe apoio técnico e não há estrutura mínima para esses profissionais? Bem, autores como Maurício Tardif ajudam a compreender essa realidade. Ele defende que os saberes docentes não nascem prontos. Eles se constroem na prática, no contato com os desafios da sala de aula e no diálogo com a comunidade escolar. Paulo Freire já vai mais além.
Para ele, o professor é um agente histórico, um sujeito transformador e não um mero repetidor de conteúdos prontos. Portanto, valorizar o professor não é só uma questão de respeito, é uma estratégia estrutural para melhorar a educação como um todo. Por fim, o terceiro eixo da pesquisa trata de um evento que nos marcou profundamente, a pandemia da Covid-19. Lá em 2020, com o fechamento abrupto das escolas, o ensino remoto emergencial escancarou desigualdades que já estavam presentes, mas que muita gente ignorava. As escolas particulares, em sua maioria, conseguiram migrar rapidamente para o sistema de ensino online, com plataformas digitais, suporte técnico e mais contato, digamos, com as famílias. Já na rede pública, o cenário foi outro. A ausência de conectividade, evasão escolar, dificuldade para manter o vínculo com os alunos, professores sobrecarregados e, em muitos casos, desamparados. O professor, novamente, foi protagonista, mas foi um protagonista que precisou se virar nos 30. Teve que se adaptar, teve que adaptar conteúdos, aprender novas ferramentas, lidar com as angústias dos alunos, além de enfrentar seus próprios medos. Tudo isso sem preparação, sem tempo e muitas vezes sem apoio algum. Pesquisadores como Grandisoli, Jacobi e Marchini destacam que o futuro da educação está nos modelos híbridos, que unem o presencial com o digital. Mas isso só funciona se houver 3 coisas básicas: formação continuada, estrutura adequada e a vontade pública. A tecnologia por si só não resolve. É preciso usá-la de forma consciente e pedagógica e inclusiva. E com base em tudo que foi analisado, a conclusão foi clara. A desigualdade no ensino de inglês não é um problema isolado. Ela reflete, na verdade, a desigualdade estrutural da educação brasileira como um todo. E se quisermos mudar esse cenário, não vai bastar apenas reformular currículo. É preciso investir de verdade na educação docente, na formação docente, garantir infraestrutura para todas as escolas e implementar políticas públicas corajosas e estratégicas que enfrente o problema de frente e não com medidas paliativas. Ensinar inglês com qualidade, portanto, é muito mais do que ensinar gramática. É oferecer uma ferramenta de transformação, é lutar por equidade, é garantir a todo estudante que, independente de onde eles estudam, tenham as mesmas chances de trilhar seus caminhos e escrever a sua própria história, seja em português, seja em inglês ou qualquer língua que ele quiser dominar. Muito obrigado pela sua atenção.